O pessoal ainda não entende ainda, né? Acha que o INCRA vai tomar a terra. O INCRA não vai tomar a terra de ninguém. Ele desapropria e paga preço de mercado. E no caso da questão quilombola, tanto a terra nua, se o título chegar na origem, quanto a prefeitura, tudo é pago em dinheiro. Que a ideia do conceito de quilombo, como chegou no senso comum, da ideia daquela coisa quase bélica, militar, de um reduto de negros escondido no meio da mata, Palmares, acima de Palmares. Ali, né? E o que vários cientistas sociais têm trabalhado desde os anos 70 é tentar demonstrar que você teve diversos grupos que também mantiveram assim, relações muito específicas e também de resistência à colonização, que não estavam especificamente nessa lógica de embate direto militar, vamos dizer assim, com uma resistência o Brasil colônia. Diferenciada. Cultural também, né? No fato dela não compartilhar, vamos dizer assim, do que seriam os valores predominantes ali naquela sociedade. Bom, em primeiro lugar, essa questão da demarcação de terras quilombolas, eu considero que não existe quilombo. Eu não entendo que existe quilombos em São Mateus e nem remanescentes de quilombo. Eu entendo que existem remanescentes de afrodescendentes, não de quilombos. Qual a diferença? A diferença é que hoje eles querem transformar todo negro em quilombola. Bem, o direito dos quilombolas, depois de muita luta na Assembleia Constituinte, foi previsto, né, na nossa Carta de 88. E, então a gente nota que a União, porque os três entes podem titular, podem regularizar territórios quilombolas, podem efetivar esse direito fundamental. E a União, o ente com o maior aparato aí para fazer isso, tendo atribuído ao INCRA essa função, simplesmente teve uma atuação absolutamente frustrante. Na verdade, o que acontece? A coisa foi colocada para eles de uma forma assim, vocês terão mais terras. E não vocês vão perder o que vocês têm para poder fazer parte do território comum. Então houve uma interpretação muito equivocada por parte do INCRA para passar para esses negros, qual era a situação, o que estava acontecendo, o motivo daquele processo. Tudo isso não foi passado de forma devida. Tanto que, pessoal, os negros de Serraria e São Cristóvão, quando ficaram sabendo o que era que ia acontecer, eles se revoltaram, entendeu? E lá está todo mundo dividido. Existe uma pequena minoria que é de acordo, né, com o que está acontecendo e a grande maioria não concorda. Menos de 10% das terras quilombolas de comunidades aí no país foram efetivamente tituladas, ou seja, o processo de regularização todo cumprido. Então, diante desse quadro que demonstra claramente que as instituições públicas elas ainda perpetuam, ainda absorvem essa resistência ao enfrentamento da questão do acesso à terra e também associada na questão quilombola em especial com o preconceito racial, porque é terra para negros, né? Nós observamos que as instituições estão perpetuando essas resistências históricas da nossa sociedade. Então nós chegamos à conclusão, o MPF, que precisamos tomar medidas. Porque a nossa conclusão é que a questão quilombola não aconteceu até hoje no Brasil. Mas como a senhora avalia essa retomada dessa discussão, né? Já que com essas ações agora uma persistência no erro, entendeu? Porque eles já viram todos os problemas que isso causou, inclusive para as comunidades negras. Não foi só para os proprietários, muito pelo contrário. Os mais prejudicados foram os negros mesmo. Então, assim, eu vejo uma persistência no erro. O Espírito Santo aqui, o Espírito Santo é emblemático porque que, em relação ao tamanho do estado, a quantidade de comunidades quilombolas é enorme. É um estado, assim, podemos dizer que é um estado quilombola, porque é uma quantidade enorme de comunidades. Das que já se afirmaram, né, nós temos os processos correndo no INCRA e no estado do Espírito Santo, 0 titulações. A maioria dos meus clientes hoje são proprietários de terra negros, considerados como remanescentes de quilombo. Por quê? Porque eles não querem perder aquilo que eles têm. Pode ser pouco, é uma pequena área? Mas é deles. E é aquilo que eles têm para deixar para os filhos deles. A herança deles é aquilo ali. Eles lutaram a vida toda para manter aquela terra, para não vender, para não dispor. Então a herança deles é aquilo ali, a propriedade deles é tudo que eles têm. Então eles não querem perder.
todos eles têm o direito fundamental a se desenvolverem. Então, numa perspectiva para o futuro, não estamos aqui querendo aprisionar nenhum povo tradicional, nenhuma população tradicional a um modo de vida específico. Ele tem o direito de ter o território que tradicionalmente ocupa para manter aquela forma de viver, de criar e fazer. Mas se também por iniciativa própria, e não por imposição nossa, né, da sociedade envolvente, quiser adotar outros modos, também não é vetado. É bom dizer isso porque parece que a gente está sempre querendo que o índio ou que o quilombola esteja ali vivendo aquela mesma forma que ele vivia há mais de um século. O quilombo é uma coisa muito específica. E o negro não, o negro ele pode ser proprietário de terra, ele pode ser fazendeiro, que é o caso de São Mateus. Em São Mateus nós temos fazendeiros negros de pequenas propriedades e até de médias propriedades. E então esse pessoal não é quilombo. Onde está sendo demarcado terra de quilombo, então pretende demarcar terra de quilombo, eram fazendas com escrituras desde 1864. Então essas fazendas eram legitimadas, né? E ali não houve nenhuma luta, nenhuma resistência, houve escravidão, que tinha no Brasil todo. Há muito tempo que se concluiu que a abolição não acabou com os quilombos, né? Porque se você pensa na definição de quilombo como um negro fugido resistindo à escravidão, quando acaba a escravidão, acabou por razão de ser de quilombos, né? Ou seja, não tem mais um quilombo se o cara não é mais escravo, né? E eles tentam mostrar que não, o fim da escravidão, na verdade, até fez surgir vários outros, né? Você teve um imenso contingente de negros que outrora foram escravos, agora eram livres, mas que não tinham como se integrar ali à sociedade colonial. Então, em muitos casos, eles ocuparam áreas que realmente não estavam sendo apropriadas por ninguém ali naquela época, né? É por isso que no norte do Espírito Santo, por exemplo, você tem tantas comunidades até hoje ali, que era uma área exatamente que não tinha grande valor de mercado até 40, 50 anos atrás, né? Nós temos negros em muitas dificuldades, vivendo em péssimas condições, que precisam de ajuda do governo, mas não quer dizer que, porque eles estão nessa situação, eles são quilombolas e que o território identificado pelo INCRA deve pertencer a eles, anulando escrituras centenárias. Então, existe população negra em São Mateus? É claro que existe. Agora, existe população quilombola em São Mateus? Eu acho que não. Então, eles são negros, descendentes de escravos, mas não são quilombolas. Então, a ideia de comunidade de remanescente quilombola é uma invenção antropológica. A demora desse processo por questões judiciais, né, está fazendo com que essas comunidades se dispersem, percam seus valores ou não? Olha, é complicado quando você fala em perda cultural, né? Inclusive, quando você trata de cultura, é um tema muito caro, né, dentro da antropologia. A cultura não se perde, a cultura se modifica. Mas eles estão perdendo essas características, características, então? É complicado falar isso. É a mesma coisa quando você observa, quando eu ouço as pessoas falarem sobre grupos indígenas e quilombolas, eles não são mais indígenas ou não são mais quilombolas. Essa noção de perda não é quantificável. Mas o que acontece com essas comunidades? O que acontece com as comunidades é que existe processo econômico, né, acontecendo no interior delas, que faz com que elas tenham má qualidade de vida. Isso é uma coisa. Agora, afirmar que eles estão deixando de ter a identidade deles por conta desse processo econômico, é difícil avaliar isso. Mas o fato de não existir aquela atividade não significa que você se descolou da identidade, do fator cultural. Eles sabem fazer farinha, né? Eles não têm hoje um forno, uma farinheira, mas se você colocar, eles sabem fazer. Então, por que eles não estão plantando? Por que eles não estão fazendo? Eles não estão plantando por conta desse processo econômico, né? A perda de território, mas eles sofrem, né, todo tipo de violência externa, inclusive com relação ao racismo, né? Eles enfrentam isso no dia a dia. São populações pobres, são populações da área rural, né? São pessoas que estão numa condição em que o mundo ao redor enxerga eles como marginais, vamos dizer assim, de certa forma marginalizados. Então essa que é a discussão, e é por isso que eu me coloquei
na defesa do produtor rural, porque isso é uma ameaça à propriedade privada. E a propriedade privada tem que ser preservada. Não é desse jeito que a gente vai fazer justiça, cometendo injustiça com outras pessoas.